Olá, eu sou o Guardião. Sejam bem-vindos à Sala de Arquivos. No caso de hoje, trazemos o que talvez seja o maior mistério do século XX, um caso que está sem solução desde a época da União Soviética, que a cada página nos deixa mais e mais sem respostas. Dyatlov Pass, o desastre dos montanhistas nos Montes Urais. Em 25 de janeiro de 1959, na atual Rússia ou antiga União Soviética, 10 amigos fizeram uma viagem de 14 dias nos Montes Urais. Todos eles eram esquiadores experientes e cheios de disposição para enfrentar essa difícil viagem pela montanha. Todos estavam muito felizes e animados para começar, mas era um grande desafio. As temperaturas variam de menos 25 a menos 40 graus, mas eles tinham o objetivo de se destacar, pois a União Soviética procurava sempre por atletas de elite para participar de competições como as Olimpíadas. Eles tinham tudo programado para a viagem. O líder Igor Dyatlov tinha definido toda a rota. A primeira parada seria num povoado Mansi, que era um povo que vivia naquelas montanhas. Daí em diante, eles seguiram uma trilha que tinha sido demarcada por um caçador Mansi experiente e então seguiram a encosta da montanha, passando pela floresta até chegarem em seu destino, Goya Otorten, que segundo o plano seria em 7 dias. No dia 1, relataram em um diário que estavam muito felizes e animados para começar. Tudo estava a favor, o vento e as condições eram propícias, tudo parecia estar do lado deles para essa aventura. No segundo dia, eles estavam a 40 quilômetros de uma passagem que havia na montanha, então entraram no território Mansi, onde entraram em confronto com o povo local. Acredita-se que o povo os alertou sobre os perigos e histórias daquele lugar, mas eles não deram ouvidos e seguiram viagem. O lugar para onde eles estavam indo era chamado pelo povo Mansi de Kolassiako, que no dialeto Mansi significa Montanha dos Mortos, e o lugar exato da montanha onde eles iriam, na língua Mansi, chamava-se Goya Otorten. Pois entre o povo Mansi conta-se uma história de que 9 caçadores foram mortos por uma criatura que se chama alma na língua Mansi. Por isso não gostavam daquele lugar e orientaram os montanhistas a não irem lá. Antes da saída da Vila Mansi, um dos membros, Yuri Yudin, por sentir fortes dores nas costas, opta por desistir da viagem, ficando assim o grupo com 9 membros. Nos dias que seguiram, tudo seguiu como planejado, sem surpresas e com muita animação por parte deles, pois a cada passo o objetivo estava mais e mais próximo. 7º dia, o momento em que tudo começou a dar errado. No dia 1º de fevereiro de 1959, no lugar chamado de Goya Otorten, que significa não vá lá, eles levantam um acampamento em uma área desprotegida da montanha, em direção à floresta. Essa foi a última informação concreta que tivemos dos montanhistas. Os familiares começaram a estranhar a demora deles, pois estavam sempre mandando cartas e notícias, mas pararam. Os montanhistas falaram que voltariam depois de 14 dias, mas nem sinal deles. Então, em 21 de fevereiro de 1959, se deu início às buscas pelos 9 jovens, com muito esforço devido à grande quantidade de neve que caía. 4 dias depois, é encontrado por um avião o acampamento dos montanhistas. O que foi encontrado, na verdade, foram mais perguntas do que respostas. No dia 26, o grupo de resgate chega por terra, mas o que encontraram foi apenas a barraca estranhamente rasgada de dentro para fora. Então, começaram a busca pelos montanhistas, na esperança de que eles estivessem vivos e abrigados em algum lugar,
pois sabiam que eles tinham muito conhecimento e experiência para se manterem naquele ambiente. Quando investigaram melhor a barraca, notaram que todos os bens e as roupas de frio deles ainda estavam lá, e eles teriam saído apenas com as roupas de baixo, que não seriam suficientes para suportar o frio extremo de menos 40 graus que estava naquele dia. Então, olhando com mais atenção, notam uma trilha de pegadas indo em direção à floresta. Ao seguir, encontram uma fogueira, e perto dela encontraram os dois primeiros montanhistas, Doroshenko e Krivonichenko, sem vida, apenas com as roupas de baixo, que seriam uma calça de moletom fina e uma camiseta. Os dois já estavam parcialmente cobertos pela neve. Havia uma árvore bem próxima a eles e lá foram encontrados pedaços das mãos de um deles, como se tivesse tentado escalar a árvore, mas devido ao frio intenso as mãos congelaram e começaram a se desmanchar nas cascas da árvore. A 270 metros, foi encontrado Igor Dyatlov, segurando um ramo de pinheiro e protegendo o rosto, também já coberto pela neve. A 480 metros, foi encontrado o quarto montanhista, Usten, que tinha levado uma forte pancada na cabeça, que ocasionou uma fratura de 17 centímetros. E o quinto montanhista, Zinaida, foi encontrada a 630 metros do pinheiro onde os dois primeiros montanhistas foram encontrados. Ela foi a que chegou mais perto de voltar à barraca. Mesmo assim, ainda faltavam 4 montanhistas, que só foram encontrados em 4 de maio de 1959 debaixo de 4 metros de neve em meio à mata, próximo ao pinheiro, à beira de um pequeno rio. Eram Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibeaux-Brignoli e Semyon Zolotariol. Eles eram os que estavam em piores condições e os que mais tinham sofrido lesões. Então começaram as investigações. Na barraca já se notava algo muito estranho, pois ela estava rasgada de dentro para fora, com um objeto como uma gilete. Por que teriam feito isso em uma situação de frio extremo? O que teria aterrorizado eles a esse ponto? Foi cogitado o uso de drogas ou bebidas, mas nada foi encontrado. Era a época da União Soviética e o uso de drogas não era aceito naquela época. O mais próximo disso que encontraram foi uma pequena garrafa de uísque e era usada para ajudar a se aquecer. Então essas duas hipóteses foram descartadas. Infelizmente, uma investigação desastrosa e descuidada foi feita, prejudicando e contaminando o local, a fim de tirar os itens e entregar às famílias. Mesmo assim, algo um tanto quanto revelador foi encontrado: 2 rolos de filme de máquina fotográfica, que, após a revelação, poderiam nos dar alguma luz nesse caso. Os últimos 4 montanhistas foram os que tinham mais marcas. Lyudmila Alexandrovna foi encontrada sem os olhos, sem a língua e com graves fraturas nas costelas. Perto dos pés dela estavam as roupas dos primeiros montanhistas encontrados, que provavelmente ela deve ter pegado para tentar se aquecer. Os outros 3 montanhistas também estavam bem machucados, com fraturas e vários ossos quebrados. No funeral, se notava que a pele dos montanhistas estava alaranjada, mas como em todo o resto do caso, sem explicação. O que se acredita que pode ter acontecido? Algo os afugentou dentro da barraca e os forçou a sair correndo 1,5 km em direção à floresta. Lá, se agruparam e fizeram uma fogueira, mas 2 deles não resistiram e provavelmente morreram de hipotermia. Os outros 3 teriam tentado voltar para a barraca, mas foram caindo um a um. Já os outros 4, acredita-se que tentaram fazer um tipo de abrigo, mas sem sucesso, não resistiram e sucumbiram ao frio. Ainda assim, ficamos com muitas perguntas, como o que teria acuado eles a ponto de rasgarem e saírem correndo de dentro da barraca em um frio abaixo de 40 graus.
porque eles teriam rasgado a barraca de dentro para fora e saído sem as roupas adequadas. Porque 4 deles apresentavam hematomas e fraturas como se tivessem sido atingidos por um carro. Porque nas roupas de um deles foram encontrados níveis altos de radiação. Até hoje, a Rússia não nos deu uma resposta aceitável, mas as fotos que foram reveladas podem nos dar algumas teorias. Em uma das fotos, vemos estranhas luzes. Seria algo que eles teriam visto no céu ou apenas uma falha na câmera? Na segunda foto, podemos ver um humanoide, provavelmente tendo entre 2,5 a 3 metros de altura, em meio à floresta congelada. Seria uma pessoa ou uma criatura? Os 2 primeiros socorristas que chegaram ao local e encontraram os 2 primeiros corpos, relataram ter visto pegadas grandes e profundas que não foram colocadas nos arquivos, pois havia muito bloqueio por parte do governo da época, que tentou resolver tudo o mais rápido possível. Quase 50 anos depois, o caso foi reaberto e um documentário foi feito. Quando tiveram acesso a essa suposta foto, foram até o povo Mansi e encontraram Albina Nimova, de 60 anos, que tinha 5 anos na época do acontecido. Quando ela foi questionada sobre o acontecido, ela disse: "Os Mansis procuraram por eles na primavera todos os dias. Diziam que os montanhistas tinham se perdido, mas isso não é verdade. Quando eu era jovem, saí para caçar com os meus pais. Eu ajudava a carregar a carne. O sol estava se pondo. Estávamos brincando e rindo. Então ouvimos um som alto. Era um som horrível. Parecia um assovio. Na mesma hora soubemos que era o Menk." Quando questionada sobre o que seria o Menk, ela descreveu o que conhecemos como o Pé Grande ou o Yeti. Voltando para os arquivos originais do caso, nos objetos que foram catalogados estava um pedaço de papel que foi encontrado dentro da barraca com os dizeres: "Agora sabemos que o Pé Grande existe." Existem teorias de um teste secreto de mísseis nucleares na região, mas não foram encontrados vestígios desse míssil. Também existia a teoria de uma avalanche, mas a área em que os montanhistas estavam era plana demais para a avalanche acontecer. Em 2013, o caso voltou à tona, com a morte de Yuri Yudin, o único sobrevivente do caso. Igor Dyatlov, Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonichenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Nikolai Brignoles e Semyon Zolotaryov. O que teria acontecido com esses jovens aventureiros? Teria sido um infeliz acidente com um teste militar, uma avalanche inexplicável, ou uma criatura ainda não catalogada pela humanidade? O que teria trazido esse fim trágico a eles? Deixe sua teoria sobre esse caso, curta, e compartilhe nosso canal para que mais casos sejam revisados. Enquanto isso, fique de olho nas sombras.